Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Que prazer ter você aqui para nós meditarmos hoje. Não é em mais um capítulo da Palavra do Senhor, porque hoje é um episódio parênteses. Hoje é um daqueles dias, é um daqueles momentos em que eu pego um assunto que foi despertado no meu coração, acredito eu, pelo Espírito Santo de Deus, por causa de algo que vimos nos capítulos anteriores, e hoje nós vamos fazer um momento aí de meditação nesse assunto. E qual é o assunto? Bom, a pergunta é o título do episódio. Estou trabalhando muito? E eu não pude deixar de perceber que o excesso de trabalho foi, por 2 vezes nesse início do livro de Êxodo, usado contra os hebreus como arma, como estratégia para causar dano. Isso mesmo. Faraó usou o trabalho como uma arma. Na primeira ocasião, Faraó queria que as famílias parassem de ter filhos. Sim, os hebreus estavam se multiplicando muito e os egípcios estavam incomodados com aquilo. Então, o que eles fizeram? Aumentaram as cargas de trabalho. Com qual objetivo? Para que de tão exausto que eles estivessem, eles não tivessem mais filhos, eles não conseguissem ter tempo com a família, ter intimidade. Um segundo momento, o aumento do trabalho foi usado para oprimir eles, quando eles pediram para adorar o Senhor no deserto. E a gente viu isso lá no capítulo 5. Então eu gostaria de meditar com você a respeito do trabalho, porque eu cresci aprendendo desde cedo, né? O trabalho dignifica o homem, o trabalho torna o homem responsável. E esse ensino, que é inculcado desde pequeno na gente, foi inculcado em mim, me fez pensar que trabalhar é algo bom. Não apenas porque traz o sustento, porque o dinheiro paga as contas, mas porque ser hábil em algo nos traz um senso de realização. E foi assim que eu fui ensinada. Eu acredito que você que esteja me ouvindo também. Então eu penso que nós podemos olhar para a Escritura para ver o que é que a palavra fala sobre trabalho. E nós pensarmos um pouquinho se nós precisamos ajustar a régua, colocar a régua ali na nossa vida e, na verdade, ajustar a nossa vida a esta régua. A régua que é a palavra do Senhor. Então você me acompanha em alguns textos para nós fecharmos essa meditação sobre trabalho? E enquanto eu vou falando, você vai pensando na sua vida, combinado? Eu acho que uma das coisas que logo de cara eu quero tocar no assunto é a respeito de nós trabalharmos com objetivo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 8 fala assim, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Então, nós vimos esse texto lá em Eclesiastes 4:8. Se fosse para de maneira muito resumida meditar nesse texto, esse texto nos faz pensar que nós devemos trabalhar com objetivo. Aqui o autor de Eclesiastes fala de um homem que trabalhava, mas ele não tinha ninguém para deixar a sua riqueza. Portanto, qual era o objetivo do seu trabalho? Muito provavelmente seria ele trabalhar e gozar do fruto do seu trabalho. Porque, afinal de contas, ele não estava pensando em ter uma casa extra para deixar para os filhos ou uma herança para deixar para os irmãos. Ele era solitário. E aqui, o escritor de Eclesiastes descreve que ele trabalhava sem parar. Ele não se satisfazia com a sua riqueza. Então, trabalhar é bom? Trabalhar é muito bom. Trabalhar e construir um patrimônio, buscar a possibilidade de deixar uma herança para os filhos, uma casa, pelo menos é uma coisa legal? Com certeza é. Mas esse texto dá para nós a oportunidade de meditarmos nessa pergunta que é feita aqui. Para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Em outras palavras, é digno que tanto eu quanto você nós trabalhemos. Muitas vezes temos que trabalhar bastante, não é verdade? Muitas vezes nosso trabalho nos suga as forças. Mas nós precisamos levar em consideração que o equilíbrio é necessário. E essa pergunta precisa ser respondida. Por que eu estou trabalhando tanto? Estou trabalhando para trazer uma condição confortável para minha família, estou trabalhando para poder pagar a escola das crianças, estou trabalhando para poder trocar de carro,
Estou trabalhando para poder fazer uma viagem por ano? Quais são os objetivos da minha vida? E sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque se nós não colocarmos objetivo em tudo que fazemos, acontece que chega uma hora que nós estamos fazendo no automático. A gente trabalha, ganha dinheiro, gasta com bobeira e não conquista nada. Então, trabalhar tem que ser com objetivo. Vamos meditar em outro texto? Esse próximo texto fala a respeito da gente consagrar ao Senhor tudo o que a gente faz. Porque o trabalho é bom? O trabalho é bom. Mas, será que a gente pode estar fazendo as coisas na força do nosso braço? Sem intenção, sem planejamento, e o dinheiro está entrando por uma porta e saindo pela outra? Olha o que diz Provérbios 16:3. Fala assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Rita, como é que a gente consagra ao Senhor? Bom, aqui na nossa casa, nós consagramos ao Senhor orando. Nós consagramos ao Senhor entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas na igreja. Nós consagramos ao Senhor planejando e agindo com prudência. Nós planejamos e consagramos ao Senhor sempre saudando os nossos compromissos, não deixando nada atrasado. Nós consagramos ao Senhor não gastando mais do que temos, ou seja, usando com sabedoria. Por quê? Porque se nós somos de Deus, a nossa vida aponta para o Senhor. Então, o nosso trabalho também tem que ser consagrado ao Senhor. Nós abençoamos os nossos patrões, nós oramos pela empresa que emprega o meu esposo, nós oramos pelos pais que me contratam como professora particular. Tudo isso passa diante dos olhos do Senhor, não só porque Ele é Deus Todo-Poderoso e Soberano, mas porque nós consagramos ao Senhor em oração quase que diariamente, juntos, né? Porque às vezes nós fazemos orações individuais, mas quase diariamente nós oramos por isso. Uma outra coisa que a Bíblia fala sobre trabalho é que nós não devemos ser preguiçosos. Sim, isso mesmo. Se você conhece a palavra, você sabe que eu estou falando de Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6 fala pra gente que nós não devemos ser preguiçosos. Lá do versículo 6 até o versículo 11, o autor de Provérbios ele vai comparar as nossas vidas, ele vai estabelecer um padrão de comparação falando da gente, mas falando das formigas. Por quê? Ele fala assim, não seja preguiçoso, observe a formiga. Preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita. Ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Então, Provérbios capítulo 6 está dizendo para a gente que nós temos que trabalhar sim, que aquele que vive de cansaço e de descanso, aquele que está só encostado, esse com certeza não vai ver o bom fruto do seu trabalho, porque não tem trabalho, ele não vai ter o que colher. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 10 ao 12, fala assim, quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Ociosos é sem fazer nada, viu, gente? Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Então aqui, por 2 vezes, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses a 2ª carta e está dizendo, quem não trabalha não come. Né? Algumas pessoas dentre eles estavam agindo de maneira muito preguiçosa e Paulo está dizendo, trabalhem. E depois ele ainda vai dizer assim no final do versículo, trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Ou seja, não era para eles ficarem nas custas, né, às custas dos outros, vivendo de maneira folgada, agindo com preguiça e deixando o trabalho de lado. Porque trabalho é bom. Trabalho é bom para si, para que você tenha o sustento, como foi dito nesse versículo. Efésios 4:28 vai dizer que o trabalho também é bom para a comunidade. Olha o que fala. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ou seja, o trabalho traz sustento para você? É verdade, mas o trabalho também abençoa aquele que está ao seu redor. Seja a comunidade que você pertence, seja a sua família,
sejam os amigos, não sei, mas quando você tem, você pode abençoar. Que coisa triste quando a gente está na igreja ou a gente está diante de uma pessoa que tem uma necessidade e você não tem para poder ajudar, porque até mesmo você está rente aí com o dinheirinho. Então, se pode trabalhar, trabalhe sim, vá atrás do seu sustento porque isso é digno. E por último, o último versículo que eu quero ver com vocês antes de nós fecharmos esse comentário. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 11 ao 12, fala assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Esse texto de 1 Tessalonicenses 4, de 11 a 12 que eu li, está falando a respeito de nós cuidarmos dos nossos próprios negócios, de nós trabalharmos com a nossa própria mão, a fim de que a gente dê bom testemunho para os de fora. Uma das coisas que o cristão nunca pode ser nomeado é de preguiçoso. Alguém que não trabalha, alguém que vive às custas dos outros, alguém que não paga suas dívidas, alguém que não paga os seus compromissos. O cristão nunca deveria ser nomeado dessa maneira. Se um cristão tem algo que ele está precisando pagar e ele está sem dinheiro, ele precisa ir lá conversar com a pessoa e dar uma satisfação. Mas deixar a pessoa sem nenhuma palavra, isso nunca. Por quê? Porque cristão significa pequeno Cristo, um representante de Jesus nessa terra. E imagina só que as pessoas vão pensar a respeito de Cristo se eu e você nós somos pessoas que não saldam com seus compromissos. Portanto, até aqui o que a gente viu? Eu acho que você consegue ver através das escrituras que o trabalho é bom, certo? É bom trabalhar. Não podemos ser preguiçosos, não podemos não ter objetivos, não podemos pensar somente na gente. Aquele que não trabalha não coma. Foi isso que Paulo falou. Mas, se trabalhar é bom, e eu comecei falando que o objetivo desse podcast era falar de trabalho, porque Faraó usou o trabalho como uma arma contra os hebreus. Qual que é o objetivo desse podcast, então? O objetivo é nos fazer refletir se algo que foi feito para ser bom está roubando a gente. Porque quando algo que Deus nos deu como algo bom, na verdade, ele ocupa o lugar errado do nosso coração, ele se torna uma pedra de tropeço. Por exemplo, os nossos filhos são uma bênção de Deus. A Bíblia chama os nossos filhos de herança do Senhor, lá no Salmo 127, de 3 a 5. Mas, se nós idolatrarmos os nossos filhos e colocarmos eles no lugar de Deus, colocando a vontade deles acima da verdade bíblica, isso vai trazer problema a curto, médio e longo prazo. Então, para nós pensarmos, eu quero falar duas coisinhas. Quero falar rapidamente sobre planejamento e equilíbrio, baseado em todos esses textos que a gente viu. Se não cuidarmos, o nosso ritmo de vida é tão exaustivo que trabalhamos desde cedo até a noite. Trazemos trabalho para casa e temos ainda que atender o telefone fora de hora. Talvez você trabalhe em uma área de atuação em que demande muito de você. Ou talvez não, talvez você esteja com uma maioria sobrecarregado, mas que não demanda de você fora do seu horário de trabalho. Mas caso demande, talvez você esteja aí parecendo que o seu patrão é o faraó, né? O faraó está só espizinhando e pedindo que você trabalhe mais. Você precisa cuidar, porque se você não colocar atenção nisso, você não vai conseguir ter intimidade com a sua família e nem com Deus. Planejamento e equilíbrio é o que vai ajudar você a realmente ser intencional nos momentos que você precisa estar com a sua família e com Deus. E esse equilíbrio vai servir para você não priorizar apenas uma coisa e não outra. Você precisa planejar momentos para estar com a sua família, com Deus, com a sua saúde, com você, com um hobby. Você precisa planejar. Ainda que o seu horário seja tão apertado que você fale, Rita, eu só consigo fazer uma coisa que eu gosto a cada 2 semanas. Eu sei, é um exagero, mas para alguns é o que tem. Mas você precisa planejar. Uma pergunta. Durante as horas do dia em que você está acordado, qual que é a proporção do tempo em que você está trabalhando? Anota. Talvez seja legal você anotar no papel. Anota quantas horas você está trabalhando. Aí você anota quanto tempo você dedica ao descanso. O que você faz quando você descansa? Quanto tempo você está com as pessoas que você ama? Ou se você estuda, quanto tempo de estudo? Você caminha, você faz uma caminhada, você tem filhos pequenos ou filhos grandes, quanto tempo você passa com eles? Cada um de vocês que ouve esse podcast agora sabe o que o Espírito Santo está falando com você. Busque o equilíbrio.
Claro, você vai falar, Rita, não dá, eu trabalho 8 horas por dia, não dá para eu equilibrar as outras 8 horas com a família. É verdade, mas com o tempo livre que você tem, você pode se organizar para que uma noite da semana seja para uma coisa, a outra noite seja para outra coisa, e você consiga, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, se dedicar àquilo que é importante. Porque você sabia que você precisa planejar até o seu descanso? Você precisa planejar quanto tempo você fica nas mídias sociais. Sabia que é muito fácil a gente pegar o celular e ir com o Instagram e quando a gente perceber faz 30 minutos que a gente está lá, 40 minutos, 1 hora? Por quê? Porque estamos tão cansados que é muito fácil ser engolido pelas coisas. Você precisa planejar suas horas de sono, você precisa planejar um tempo de estudo. Se você trabalha fora, pense o quanto tempo que você fica em casa com a família. Se você trabalha dentro de casa, você sabe como é difícil parar de trabalhar, não é verdade? Pense o quanto tempo você fica sentado com o seu cônjuge ou segurando a mão dele, ou se você pergunta como foi o dia, se você escuta as crianças quando chegam da escola. Corre o risco, queridos, de nós estarmos simplesmente vivendo um dia após o outro, cozinhando, lavando a louça, cuidando da roupa e não cuidando do mais importante. O mais importante são as pessoas. Acredite, uma roupa passada, uma roupa lavada, uma pia limpa, uma comida bem feita, tudo isso é muito importante, tudo isso é muito carinhoso, é muito gostoso ser recebido com essas coisas. Mas existe algo que eu julgaria que é tão importante quanto, que são as pessoas. Porque se nós somos pessoas que nos ocupamos mais do serviço da casa do que com o cuidado daquelas pessoas que nós amamos, nós estamos perdendo algo muito valioso, que é o tempo, que é o tempo e a convivência com as pessoas que nós amamos. Que hoje, por exemplo, estão todas juntas, mas amanhã nós não sabemos. Nós temos os filhos, por exemplo, crescem muito rápido. Hoje estão aqui conosco, são crianças, a gente está brincando com eles de montar um Lego, e amanhã eles já estão ali estudando para a prova sozinhos. E depois eles já estão fazendo o seu próprio bolo. E quando você vê aquela criança que antes falava, mãe, faz bolo para mim? Ela está dizendo, mãe, vou fazer um bolo, quer? Então nós precisamos aproveitar, porque o tempo passa. E se nós não cuidarmos, nós vamos trabalhar. E voltando naquele primeiro texto, trabalhar para quem? Trabalhar para quê? Trabalha para viajar? Beleza. Trabalha para pagar uma conta? Beleza. Mas estamos dando todo o nosso sangue, suor e lágrimas pelas coisas? E como está o nosso relacionamento com Deus? Porque também ter um relacionamento com Deus, com a palavra, aquele momento de meditação, tem que ser algo planejado. Que hora que você escuta o podcast? Essa hora que você está escutando o podcast, você está escutando a palavra de Deus. Eu espero que você entenda que sou eu falando, mas eu oro ao Senhor antes de gravar e eu peço, Deus, fala com as pessoas, porque o Senhor as conhece. Eu sei o que o Senhor falou para mim enquanto eu estava lendo a palavra. E a intenção do podcast é fazer você realmente todos os dias meditar na palavra. Seja aqui no podcast comigo, seja em outra pregação se você abandonar o podcast. Mas a minha intenção é que você todos os dias pare para meditar num capítulo da palavra. E se você não tomar cuidado, você não ora, você não fala com Deus, você não lê a palavra, você não escuta o podcast da palavra, e chega um momento que você está mais tempo vendo Netflix, uma série, no Instagram, ou simplesmente enfiado no trabalho, como o faraó quer que você fique, distraído e longe daquilo que Deus tem para falar para você. Então, peça ao Espírito Santo, para que ele fale para você se você está trabalhando mais do que você deveria. Se você tem se enfiado em coisas que você não deveria estar enfiado, você devia estar fazendo outra coisa, peça ao Senhor para te ajudar nesse planejamento e para buscar equilíbrio. Você não é importante pelo que você produz, é a última coisa que eu quero dizer. Por muito tempo eu achava que eu só era útil se eu estivesse produzindo. Portanto, se eu não estivesse trabalhando, eu tinha uma sensação de vazio, porque parece que o trabalho me definia. Mas veja, não é o trabalho que te define. Você é importante por quem você é. Deus ama você e você é valioso ou valiosa não pelo trabalho, emprego ou por aquela promoção. Você não é importante pela coisa que você tem ou oferece. Você é importante porque você é importante. Deus nos amou primeiro e por isso Ele entregou Jesus por nós. E quando nós temos essa ideia de identidade, nós acalmamos nosso coração, como quando de repente passamos por uma estação da nossa vida em que a gente não esteja trabalhando, por exemplo. Não porque a gente não quer. Às vezes a gente não está trabalhando porque a gente buscou emprego, buscou e uma porta não abriu. A gente continua
orando, colocando diante de Deus, cuidando do nosso currículo, fazendo os nossos cursos para nos mantermos atualizados, mas ainda assim a porta não abriu. Ok, a gente confia que Deus está no controle. Então entenda, o trabalho não é um peso, você não é o fruto do seu trabalho. Mas, se for trabalhar porque trabalhar é bom, trabalhar não pode ser como o Faraó fez, um instrumento para oprimir, um instrumento para tirar da presença de Deus, um instrumento para tirar da convivência com os nossos queridos. Pense nisso, guarde essa palavra no coração e se quiser contar para mim alguma coisa, escreve nos comentários porque vai ser um prazer ler o que você deixar escrito para mim. Deus te abençoe. Não vou embora não. Eclesiastes 5:18, último texto. Fala assim, eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Para finalizar, o escritor de Eclesiastes está dizendo assim: aproveite, desfrute tudo o que você conseguiu. Não trabalhe para juntar para os outros. Vá tomar um sorvete, vai comer uma pizza, compre uma carninha para você comer em casa. Se você sentir vontade de comprar uma blusa nova, um tênis novo, tá velho, não fica juntando debaixo do travesseiro, não fica juntando debaixo do colchão. Não faça isso, ok? Deus abençoe. Agora sim, Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!